Olá amigos, sou Carlos Augusto Monteiro, estou de volta aqui no nosso curso preparatório para a primeira fase da OAB. Estou falando de processo do trabalho, começando nessa aula o estudo dos recursos no processo do trabalho. É a aula 23, onde iremos tratar dos efeitos dos recursos. Antes de falar dos recursos em espécie, de falar da característica de cada um deles, cumpre aqui a gente falar um pouquinho de teoria geral dos recursos e começando pelos efeitos dos recursos. Muito bem, vem para o quadro aqui. Quando se fala em efeito dos recursos, já vem na nossa mente esses dois efeitos que estão aí no quadro para você. O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é aquele inerente a todo e qualquer recurso. Volta a imagem aqui para mim. Significa a ideia, a finalidade do recurso é devolver a matéria impugnada para um segundo grau de jurisdição. Por isso que o efeito devolutivo é inerente ao recurso, porque uma das finalidades dele é devolver, atacar a matéria impugnada. Mas ao lado do devolutivo tem o segundo efeito que você já conhece, que está na sua cabeça, que é o efeito suspensivo. Coloca aí na tela. Suspensivo é aquele que suspende os efeitos da sentença. Muito bem, volta a imagem aqui para mim. O juiz, ao receber o recurso lá no processo civil, ele vai despachar. Recebo no efeito devolutivo, recebo no efeito suspensivo. Se ele recebe só no devolutivo, significa que a sentença já produz efeitos, pode ser executada imediatamente. Se ele recebe no devolutivo e no suspensivo, fica suspensa os efeitos da sentença até julgamento final. Muito bem, aqui está a primeira distinção do processo do trabalho e do processo civil. No processo do trabalho, o juiz não vai despachar em que efeito que ele recebe o recurso. Por que ele não vai despachar? Porque a CLT tem um dispositivo que diz: os recursos serão recebidos meramente no efeito devolutivo. É o artigo 899 da CLT. Lá estabelece que todos os recursos no processo de trabalho têm só efeito devolutivo. Ou seja, dito de outra forma, em regra, toda e qualquer sentença produz efeitos imediatos. Em regra, todo credor pode promover execução provisória das sentenças, ainda que pende o recurso. A empresa recorre, o empregado pode extrair carta de sentença e dar início à execução provisória, porque não há efeito suspensivo a este recurso. Ok? Perfeito. Agora, pode acontecer de que, num caso prático, ocorrer a necessidade de se conceder um efeito suspensivo a um recurso. E aí discutiu-se muito no processo de trabalho qual seria o meio adequado para se obter um efeito suspensivo a um recurso. Até que veio o TST e editou a súmula 414. Coloca lá no quadro. O que interessa é a parte final ali, ó, depois do ponto. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso. Volta a imagem aqui para mim. Então anotem aí. No processo do trabalho, o meio processual adequado para obter efeito suspensivo a recurso é a ação cautelar. A parte tem que interpor o recurso e ajuizar no tribunal uma ação cautelar inominada. Este é o caminho para se obter um efeito suspensivo no processo do trabalho. Ok? Súmula 414, importantíssima, anote aí. Nós temos que lembrar também que, além do efeito devolutivo, além do efeito suspensivo, existem outros 4 efeitos que a gente só precisa lembrar que eles existem. O terceiro efeito é o efeito translativo. Coloca aí na tela. O que é o efeito translativo? São questões que o juiz do adquém, que é o tribunal, pode conhecer sem que tenha sido objeto do recurso. Volta a imagem aqui para mim. A gente sabe que
O tribunal só vai apreciar aquilo que foi devolvido, aquilo que está no recurso, aquilo que foi impugnado. O que foi expressamente devolvido, o tribunal analisa. O que não foi objeto de recurso não será apreciado pelo tribunal. Esta é a regra. Contudo, algumas questões o tribunal pode analisar ainda que não tenha sido devolvido. Isso em razão do chamado efeito translativo dos recursos. São questões de ordem pública, questões que independem da parte devolver. Estas questões, ainda que não estejam no recurso, o tribunal pode analisar, e isso se chama efeito translativo, ok? Depois, coloca aí no quadro o quarto efeito dos recursos. É o efeito extensivo. Significa que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Volta a imagem aqui para mim, eu tenho uma ação contra duas empresas. Só uma recorre e ganha, afasta a condenação. A outra, ainda que não tenha recorrido, será beneficiada desta decisão em razão do chamado efeito extensivo do recurso, ok? Depois, os últimos dois, coloca aí na tela o efeito substitutivo. Esse significa que o julgamento do tribunal substitui a decisão recorrida. É óbvio, a finalidade do recurso é alterar a sentença, o efeito substitutivo. E o último, o efeito regressivo, que é aquele que permite o juízo de retratação. Volta a imagem aqui para mim. Em se tratando de recursos, os únicos recursos que permitem o juízo de retratação são os agravos. No processo de trabalho, eu interponho recurso ordinário. O juiz da vara, ao analisar o meu recurso ordinário, ainda que ele queira, ele não pode voltar atrás. Ele já prestou jurisdição, ele já proferiu a sentença dele, então ele não pode voltar atrás. Agora, em se tratando de agravo de instrumento ou agravo de petição, o juiz pode exercer o juízo de retratação. Então, ao receber o agravo, ele dá as duas uma. Ou ele volta atrás, ou ele manda processar o agravo, ok? Então, os únicos recursos que possuem efeito regressivo, que é aquele que permite o juízo de retratação, são os agravos no processo do trabalho. Fora esses, os demais não possuem efeito regressivo, ok? Então, esses são os efeitos dos recursos. Chama atenção para os dois primeiros, principalmente para a regra do efeito devolutivo, artigo 899, e para a súmula 414 do TST. Tudo bem? Então, com isso, encerrado o assunto efeitos. Na próxima aula, ainda iremos tratar da teoria geral dos recursos no processo de trabalho, para só depois entrarmos nos recursos em espécie, ok? Até lá!